Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Minas Gerais confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso da variante indiana no estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata, o paciente é um homem de 32 anos que chegou da Índia e que está internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Ele testou positivo para a variante indiana depois de uma viagem ao país asiático a trabalho na semana passada. Segundo a Secretaria, o homem desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de onde pegou um transporte fretado pela empresa onde trabalha que o levou até Minas Gerais. O homem afirma ter tido contato somente com sua esposa, que está assintomática e isolada. O paciente segue sendo monitorado em internamento na unidade da Santa Casa do município mineiro. E ainda em Minas, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está em 80,9%. A fila de espera por um leito também subiu, passou de 208 para 269, uma alta de 29% em uma semana. As mortes por complicações causadas pela Covid em pessoas acima de 70 anos em Minas apresentaram redução significativa. A informação foi divulgada hoje pelo secretário de Saúde do Estado, que coloca a vacinação desta faixa etária como fator determinante para isso. Esses dados mostram, então, que aquela população vacinada está ocupando menos os nossos leitos e evoluindo menos a óbitos. Porém, o momento ainda é de alerta, já que o número de mortes parou de cair nas demais faixas etárias e os casos confirmados tiveram alta nos últimos dias. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 chegou a 79,55% em todo o estado. E neste momento, 253 pacientes aguardam por leitos de UTI. Nesta situação estão as regiões Oeste, Triângulo do Sul e Sul do estado. Nestes locais, a alta taxa de ocupação hospitalar já fez com que a Secretaria de Saúde transferisse pacientes para outras regiões do estado. A região Sul teve um comportamento um pouco diferente na onda roxa, ela não teve uma queda importante da ocupação de leitos, então qualquer pico, mesmo pequeno, é capaz de gerar um estresse no sistema de saúde. Por isso nós não temos aquela gordura de leitos nessa região, assim como em outras regiões. Então a nossa atuação na ampliação de leitos, é garantia do kit de intubação, para que a gente não sofra com esse insumo tão importante. Outro assunto da coletiva foi o caso suspeito da variante indiana do coronavírus em Juiz de Fora. O secretário informou que o resultado do exame irá sair amanhã e que todas as pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas. Estamos acompanhando todos os contatos, mapeando onde esse paciente passou e acompanhando caso algum deles tenha algum sintoma, ele é feito a testagem também, para que a gente consiga cobrir todas aquelas pessoas que entraram em contato com esse paciente. E a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba avisou na tarde desta quinta-feira que a bandeira vermelha vai voltar a ser decretada na capital. O anúncio foi feito durante uma reunião com mais de 50 representantes dos setores econômico, judicial e médico. Curitiba está em bandeira laranja desde o dia 5 de abril e teve o decreto prorrogado até esta sexta-feira. Diante do aumento de casos registrado nesta semana, a cidade volta ao estado de alerta máximo contra a doença. Nesta quinta-feira, a taxa de ocupação dos 539 leitos de UTI SUS exclusivos para a Covid-19 chegou a 106%. Segundo a Secretaria de Saúde, já faltam remédios e há possibilidade de falta de oxigênio nos hospitais dentro dos próximos dias. O decreto oficial deve ser publicado pela Prefeitura ainda nesta sexta-feira. E no litoral de São Paulo, quem começou a receber a vacina foram os trabalhadores portuários. A vacinação teve início no Porto de Santos. Vamos ver. Na cerimônia foram vacinados 26 trabalhadores portuários. Ao todo, 11 mil pessoas estão aptas a serem imunizadas a partir da próxima terça-feira, 1º de junho. E nesta sexta-feira começou a vacinação de quem trabalha nos aeroportos de São Paulo. Enquanto isso, o governo paulista alerta para o alto número de pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina. 500 mil de pessoas consideradas faltosas e que não estão imunizadas. E Rio Claro, no interior de São Paulo, não teve isso não, viu? No município, mais de 86 mil pessoas já foram vacinadas com as 2 doses, o que representa 13% da população. A vacinação no município foi acima da média dos demais em todo o estado. Vamos ver. Lucas demorou a acreditar que sua vez chegou. Ontem
Era mais ou menos meia-noite e eu me surpreendi a ver a notificação da prefeitura que foi ampliado e as pessoas a partir de 25 anos já podiam estar tomando. Foi uma surpresa boa. Nossa, demais, nem dormi. O publicitário tem 25 anos e é hipertenso. Com a primeira dose da AstraZeneca, veio também uma injeção de sentimentos. É uma mistura de sentimentos de alívio, felicidade e um pouco de tristeza também, porque eu estou tomando antes da minha família. Já na casa do Rafael, era só ele que faltava receber. Metade da minha casa já está com a segunda dose, a outra parte tomou a primeira dose faz uma semana e só faltava eu tomar agora. Em seguida, a vacinação será aberta para todos com mais de 18 anos que tenham alguma comorbidade, fechando o atendimento a este grupo. A cidade ainda não recebeu nenhuma orientação do governo do estado para, depois disso, seguir com o calendário de vacinação a outras faixas etárias em quem não possui nenhum problema de saúde que possa agravar os sintomas da Covid-19. A gente consegue diminuir um pouquinho a faixa etária, abranger um pouco mais as pessoas a serem vacinadas, porém a gente não consegue fugir muito do que o Estado nos determina, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho como vacinar alguém de 59 anos sem nenhuma comorbidade. Rio Claro já aplicou até o momento mais de 86 mil doses da vacina. 26% da população recebeu pelo menos a primeira dose e mais de 14% estão completamente imunizados. Os números representam mais que a média nacional e estadual. O ritmo acelerado do vacinômetro coloca a cidade à frente de outras na campanha. Em Santa Gertrudes e Araras, a faixa etária é a partir dos 45 anos. Piracicaba está aplicando a primeira dose em pessoas com mais de 40 anos e em Limeira é a partir dos 35 anos. Nós estamos fazendo de maneira escalonada, então conforme diminui a procura por uma faixa etária, nós abrimos outra faixa etária que se enquadre dentro do mesmo grupo prioritário. E o auxílio emergencial pode ser renovado caso a pandemia de Covid-19 não seja controlada. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ver o que disse o ministro. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje, a expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. E a partir de 1º de junho, os trabalhadores da educação no Piauí começam a ser vacinados contra a Covid-19. A notícia foi recebida com muita esperança pelos profissionais. Veja só. Agora é a vez dos professores e profissionais da educação começarem a ser vacinados contra a Covid-19. E a inclusão da categoria obedece a alguns critérios. 10% destes profissionais serão vacinados já na primeira etapa, que deverá ter início a partir do dia 1º de junho. E vamos vacinar inicialmente os trabalhadores em educação de 55 a 59 anos. E a partir daí, as outras etapas, nós vamos reduzindo a idade e, consequentemente, vacinando periodicamente todos os nossos profissionais da educação. Todos os profissionais das escolas, das redes de educação, profissionais da rede estadual, das redes municipais, profissionais das escolas particulares, em especial porque o foco agora é a educação básica. Então educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e também educação de jovens e adultos neste nível de educação básica. O secretário de Educação lembra ainda que a imunização representa um importante passo para garantir a volta às atividades presenciais e com possibilidade do retorno gradual dos estudantes ao ambiente escolar de forma híbrida já no segundo semestre. Nós vamos agora, de posse da oportunidade da vacina, nós vamos agora apontar para termos, de fato, no segundo semestre, uma volta gradual dos nossos estudantes para o ambiente escolar e dos professores também, que já estarão, quem sabe, aí, muitos vacinados. Então, o nosso planejamento esse mês de junho e julho, nós vamos nos preparar toda a nossa atividade pedagógica já pensada para um ambiente híbrido no segundo semestre. Então, muito provavelmente ali no mês de agosto nós já vamos ter um movimento de estudantes no ambiente escolar. Essa é a nossa expectativa. Claro que tudo isso
precisa da pandemia sob controle e do processo de vacinação tendo continuidade. O Sint Piauí celebra a conquista da categoria com a imunização, mas chama a atenção para a necessidade de criação de um cronograma de vacinação desses profissionais. Nesse momento principal, nós devemos ter cautela, coordenar essa vacina, a Secretaria de Educação deve acompanhar como vai se dar a vacinação de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação do estado do Piauí, bem como acompanhar e nos solidarizar com os trabalhadores da rede privada, que também serão assistidos por esse início. E sim, essa é uma demanda do sindicato desde quando começou a luta pela vacina no ano passado. A gente fica feliz que tenha se iniciado, que já vá se iniciar, que o governo tome essa iniciativa para a partir de terça-feira começar a vacinar os nossos companheiros e nossas companheiras. Aguardamos com ansiedade e esperamos que isso aconteça sem nenhum problema e sem nenhum transtorno para a nossa categoria. E por causa da pandemia da Covid-19, muita gente teve que adiar ou cancelar viagens. E como fazer o cancelamento e remarcação de passagens aéreas sem ficar no prejuízo? É o que mostra a reportagem, vamos ver. Em tempos de crise sanitária no país, muita gente teve que esperar, cancelar e remarcar viagens. Na maioria dos casos, o assunto tem gerado dúvidas sobre as regras que envolvem o processo. Durante a pandemia, eu tive a necessidade de fazer 2 cancelamentos de voos. O primeiro cancelamento ele foi bem mais dificultoso, né? Foi a primeira vez que eu tive que procurar quais eram as regras que a companhia aérea me obrigava a cumprir para poder ter esse cancelamento, a documentação que era exigida para que eu pudesse conseguir, e ele chegou a demorar cerca de 3 horas via internet. Agora, na segunda, já foi um pouco mais fácil, eu já sabia como ter esse acesso, como adquirir esse cancelamento, e eles muitas vezes não falam que eu nem preciso pagar multas nem taxas caso eu vá ficar com esse crédito para voar na mesma empresa. Então, às vezes, a gente é levado a fazer um cancelamento e até mesmo pagar taxa ou perder parte do valor que foi pago na passagem, sem entender quais as regras de fato real que eu tenho acesso, por exemplo, ao valor integral. Neste cenário, as companhias aéreas devem devolver o dinheiro de voos cancelados no prazo de até 12 meses. O coordenador do Procon Alep explica sobre os direitos do consumidor diante da situação de remarcação de viagens e solicitação de reembolso do valor das passagens. Qual o primeiro cenário? Em que a companhia aérea cancela o voo. Nesse caso, o passageiro ele tem três direitos. O primeiro, ele pode pedir a remarcação do seu voo, sem que seja cobrada nenhuma tarifa extra, ou então ele pode pedir que seja reembolsado o valor que ele pagou integralmente. Só que esse reembolso a empresa ela tem o direito de fazer em até 12 meses contado da data do voo. O consumidor ainda pode pedir para que seja concedido um crédito integral com validade de 18 meses. No segundo cenário, seria o próprio consumidor pedir para cancelar a passagem aérea porque não se sente seguro em viajar durante uma pandemia. Nesse caso, ele só teria 2 direitos. O primeiro é a concessão também do crédito integral, válido por 18 meses, ou então ele pode pedir que seja devolvido o valor que ele pagou. Mas, nesse caso, ele deve observar o seguinte: será aplicada a multa pelo cancelamento. O Procon Alep disponibiliza o telefone 31 33 33 91 e o WhatsApp 98869 4273 para orientações e atendimentos. A orientação que a gente deixa para o consumidor é que sempre se mantenha informado e que, se ele se sentir lesado, não tenha medo, pode recorrer a um dos nossos canais de proteção, que a gente vai estar aqui, estamos a postos para fazer valer o direito dele. O nosso boletim de notícias fica por aqui, lembrando que você segue, é claro, muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro, se possível, fique em casa.